E as condições climáticas e o histórico em temporadas anteriores indicam que a incidência da cigarrinha do milho deve ser alta no milho nesta safra, então 2021. As infestações na safra de verão costumam ser menores, mas é quando as cigarrinhas se multiplicam. Vamos entender mais como é que está o atual cenário e falar ao vivo com o gerente de vendas, o Rodrigo Rodrigues, que já está aqui com a gente. Oi, Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Bem da Terra, um prazer recebê-lo aqui, já feliz 2021, um ótimo dia para vocês. Obrigado, Renato, o prazer é todo nosso, poder estar conversando e esclarecendo um pouco mais a respeito dessa praga aí que vem de fato acometendo grande parte da lavoura brasileira. Pois é, a gente gostaria de entender o contexto atual, né, nessa safra 2021. Qual que é o panorama, o raio-x, quais as informações que vocês já têm quando a gente fala em cigarrinha do milho? Bom, como você bem disse, né, a cigarrinha do milho ela é uma praga que vem nos últimos 3, 4 anos aí se tornando primária na cultura, né? Realmente a incidência ela vem aumentando ano após ano. Na safra verão, essa incidência ela já dá um indicativo de como que vai ser a safrinha, que é a safra mais forte nossa, né, de produção de milho em todo o Brasil. E pelos últimos relatos, pela nossa experiência e pelo que a gente tem visto a nível de campo, realmente a pressão desse ano tende a ser alta comparado com anos anteriores, né, também. E isso tem nos preocupado, tem preocupado nós produtores, tem preocupado nós enquanto indústria, porque realmente o dano ele é muito sério, é dano primário e compromete consideravelmente a produtividade lá no final, né? Então a Dalgos mairis, que é a cigarrinha do milho, realmente tem se tornado aí dano primário na cultura do milho. Como é que a gente pode trabalhar isso fazendo um controle mais biológico, né? Até no início do ano passado, lá em maio, no fim de maio, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lançou o plano, o programa de bioinsumos, dando todo esse estímulo, né, ao melhor uso dos bioinsumos. E como é que vem, nesse sentido, inserido nesse mercado os inseticidas biológicos? Perfeito. A gente entende, Renata, que para controle de pragas, assim como a própria Dalgos, a cigarrinha, é necessário um complexo de ferramenta, né? Então, tanto as ferramentas químicas, ela tem o seu grau de importância, assim como as ferramentas biológicas também. Essa segunda, por um maior grau de apelo, de necessidade, primeiro, você não ter aí uma incidência de resistência por parte da cigarrinha. Você não causa resistência por parte da cigarrinha com a aplicação sucessiva de produtos biológicos, né? Então, você tem uma série de vantagens e, de fato, você tem um nível de investimento hoje muito maior nessa linha de segmento de controle, né, o controle biológico, e isso tem incentivado grande parte dos agricultores a testarem, experimentarem, recorrerem a essa tecnologia para o controle de pragas também de difícil controle, assim como é a cigarrinha, né? A nossa empresa, a Koppert, ela tem aí um nível de investimento em prazo, em tempo, em resultado de controle de fato em relação ao controle dessa praga, né? Assim como a própria ministra e outras empresas do mercado têm incentivado o uso de produto biológico, muito em consequência não só dos resultados agronômicos que essas ferramentas vêm entregando, né? A gente tem visto aí excelentes controles, comparado inclusive ao controle químico, né? Mas também todo o efeito secundário que a utilização de produtos biológicos hoje entrega para a agricultura. Ou seja, uma agricultura mais sustentável, uma preservação de inimigo natural, uma maior tempo de controle, né, por parte aí dos agentes de biodefensivos. Então, na verdade, são uma série de resultados positivos e favoráveis que o controle biológico hoje entrega para a agricultura. Pois é, justamente nesse sentido, né? E também colocando que muitos especialistas já discorreram aqui com a gente em outras oportunidades, é que muitas vezes uma tecnologia não é que ela vai competir com outra, ela acaba se complementando. Então, isso também, nesse caso, pode vir a acontecer? Com certeza, né? Ainda mais quando se trata de novo, né, um dano primário, uma praga que causa dano primário na cultura, é necessário que associações de ferramenta, né, se faz jus para o controle efetivo dessa praga. Então você tem os produtos químicos normalmente utilizados, né, associados aos produtos biológicos, né, que o produto biológico nesse contexto ele entra dando um período residual maior de controle. Qual que é a grande vantagem do produto biológico para o controle efetivo?
né? É que quando você tem a ação do produto químico, ele é um produto que trabalha num curto espaço de tempo, tem uma efetividade de controle alta, mas um período residual relativamente curto. Já o produto biológico, ele alonga, ele estende esse período residual do controle em relação aos outros produtos, quando comparado ao produto biológico. Tá? Então, você tendo essa associação químico mais biológico, você tem um controle efetivo da praga e você tem um prolongamento do controle em mais tempo. Principalmente aquelas cigarrinhas que são, por elas serem bastante migratórias, né? Então você tem bastante incidência de áreas de vizinho e tudo mais. Então, se você tem um produto que realmente faça uma condição de manejo que te dê possibilidade de você ter um choque mais um longo residual, é a melhor estratégia hoje de controle para essa praga. Você falou, por exemplo, né, desse percentual até elevado em relação a um produto químico, por exemplo. Quais são esses percentuais? Que dados vocês já têm, por exemplo, para falar de um inseticida biológico, né? E fazendo esse comparativo em termos de percentual, você tem para dividir aqui com a gente? Temos sim, Renata. É o seguinte, produto biológico hoje, independentemente da praga ou da doença que ele controlar, para ele se ter um registro no Ministério da Agricultura, ele tem que ter, em média, acima de 85% de eficiência, de eficácia, né? Ou seja, hoje, os produtos biológicos, para serem registrados, por exemplo, para controle da Dálbulus maides, que é a cigarrinha, ele tem que imprimir um controle acima de 80%, 85%. Então, nós da Koppert posicionamos os nossos produtos com a clara certeza de eficiência acima de 80% no controle daquela praga. Ou seja, se eu tenho um produto químico que também confere um grau de controle alto, eu tenho uma queda naquela pressão inicial, eu tenho um segundo produto biológico que também confere um grau de eficácia alto e dá um residual mais alongado, eu tenho uma estratégia de manejo bem equilibrado. Que, inclusive, dependendo da pressão da cigarrinha, se for numa questão de pressão inicial, somente a ferramenta biológica ela consegue sim trazer um nível de controle que o agricultor precisa. Né? Lógico que com bastante responsabilidade, com bastante monitoramento, que isso também, Renata, é uma outra característica importante, tá? Não são só as estratégias de controle, não é só a estratégia química, não é só a estratégia biológica, mas a estratégia de monitorar, a estratégia de entender como é que está a população entrando na sua área. Então, tudo isso faz parte do complexo manejo controle de cigarrinha, entendeu? Mas, sem dúvida nenhuma, os biológicos hoje, com bastante eficiência, com nível de controle tal qual o químico e entregando todos os efeitos, ainda que um biológico eventualmente traz para o controle. Gente, muito obrigada, então, por trazer aí qual é o panorama, a situação atual e por que a atenção total neste momento. Obrigada, viu? Um bom dia para vocês, boa semana. Obrigado para nós todos. Tudo de bom.